Capítulo 4: Alimentos e água. Por que o homem mata? Por comida, e não apenas por comida. Quase sempre tem que ter bebida. Woody Allen. O que é comida? A resposta vai depender de cada indivíduo questionado. Pergunte a um biólogo evolucionário e ele dirá que comida é o determinante primário da sobrevivência de praticamente qualquer espécie. Outros recursos também são necessários, mas encontrar a próxima refeição, em vez de tornar-se a próxima refeição de um predador, representa a atividade dominante e mais cruel da maioria dos organismos. Nenhuma espécie pode sobreviver se sua fonte de alimentos for permanentemente destruída. A vantagem de ser humano é que podemos usar a inteligência e os polegares para manipular o ambiente e criar novas fontes de alimento, se necessário. Pergunte a um antropólogo e descobrirá que, até recentemente, os humanos passavam a maior parte do tempo caçando, forrageando, cultivando lavouras, criando animais e preparando alimentos. Antes do século XX, as famílias passavam horas a fio labutando para criar cada refeição. Ainda em 1900, um terço dos empregos nos Estados Unidos era em fazendas, cultivando lavouras, com muitos outros empregados na distribuição e no preparo de alimentos. Pergunte a um profissional de saúde com consciência nutricional e a resposta será que as 3 principais causas de óbitos, doenças coronariana, câncer e acidente vascular cerebral, advêm principalmente de nutrição deficiente. Embora fatores genéticos predisponham ao desenvolvimento dessas doenças em ritmos diversos, podemos acelerar ou reverter os processos patológicos degenerativos, essencialmente por meio de opções alimentares. Obesidade, hipertensão e diabetes tipo 2 também são determinados, sobretudo, pela estratégia nutricional. Um químico dirá que o alimento é bastante simples. Consiste principalmente em apenas 4 tipos de átomos: carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio, com alguns vestígios de minerais. A maior parte é água. Contudo, o bioquímico também enfatizará a vasta complexidade das moléculas formadas por esses elementos, espelhando as complicações de nosso corpo, no qual, obviamente, o alimento se transforma. Um cozinheiro descreverá as complexidades dos alimentos a partir de uma perspectiva mais humana, é claro. De fato, todos nós somos especialistas em culinária. Damos grande significância emocional e cultural aos alimentos que ingerimos. Nós nos confortamos, e aos outros, com comida. Comemoramos e compartilhamos os momentos especiais da vida com comida. Os alimentos aparecem com destaque nas histórias narradas em textos religiosos e têm papel proeminente na identidade social e étnica. Portanto, selecionar o melhor programa nutricional a partir de uma perspectiva de saúde é mais complicado do que simplesmente escolher a melhor mistura de combustíveis para nossa máquina biológica. Neste livro, abordaremos os alimentos de uma perspectiva de saúde.
tendo em mente o papel importante e influente que eles desempenham em nossa vida. Em consequência de fortes influências sociais e culturais sobre padrões alimentares individuais e a ampla variedade de preferências pessoais, evitamos apresentar cardápios específicos. Porém, esperamos proporcionar uma compreensão mais profunda do papel que os alimentos podem desempenhar na criação de condições de doença ou saúde e compartilhar princípios aplicáveis em cada caso. Começaremos analisando o componente mais comum dos alimentos, a água. Água e saúde. Muitas das maneiras por meio das quais nossa dieta evoluiu, desde o homem primitivo, não são saudáveis. Por exemplo, não evoluímos para consumir grandes porções de carne rica em gordura saturada, nem grandes quantidades de grãos refinados, que rapidamente se transformam em açúcar no sangue. Não evoluímos para consumir bebidas extremamente ácidas, como refrigerantes à base de cola. Estes e muitos outros alimentos modernos sublinham a atual epidemia de doenças degenerativas. Contudo, não podemos simplesmente supor que a evolução biológica esteja do nosso lado, ao menos não depois do início da vida adulta. Segundo a perspectiva da evolução biológica, as gerações mais velhas atrapalham, esgotando recursos materiais limitados que poderiam ser usados por indivíduos mais jovens e vitais da sociedade. A evolução biológica ocorreu em uma era de escassez, o que favoreceu a duração limitada da vida. Mas, atualmente, vivemos em uma era na qual a vanguarda da evolução é tecnológica e não biológica. É um período de crescente abundância, mesmo que existam regiões do mundo que não desfrutem adequadamente esses recursos materiais. Hoje, temos a oportunidade de superar nossa herança evolucionária e permitir que todas as gerações contribuam para nossos recursos intelectuais. Há 3 questões vitais de saúde referentes à água: o equilíbrio ácido-alcalino, impurezas e infraestrutura. O equilíbrio ácido-alcalino fundamenta-se na quantidade de ionização. Ionização significa que as moléculas perdem ou ganham elétrons, adquirindo, assim, uma carga elétrica geral. Quando a molécula de água se ioniza, separa-se em 2 partes. Um íon hidrogênio positivo, H+, e um íon hidroxila negativo, OH-. Esses íons podem, então, combinar-se com outras substâncias dissolvidas em água, por exemplo, minerais, para produzir reações químicas. A ionização é crucial para a maioria das reações químicas em nosso corpo. Se os íons hidrogênio e hidroxila são iguais em número, considera-se a água neutra. À temperatura ambiente, a água neutra tem 1 em 10 milhões de suas moléculas em estado ionizado, quebradas em íons hidrogênio, e o mesmo número como íons hidroxila. Essa água tem um pH, proporção de hidrogênio, 7. Se acrescentarmos um mineral ácido, por exemplo, enxofre, cloro ou ácido fosfórico,
A água, o ácido roubará elétrons dos átomos de hidrogênio, criando um número maior de íons hidrogênio. Se a água proporção de íons hidrogênio aumenta 10 vezes, essa água ácida terá apenas uma em 1 milhão de suas moléculas como íons hidrogênio, ou um pH 6. Portanto, mensura-se o pH em escala logarítmica. Aumentar ou diminuir o pH em apenas uma unidade corresponde a multiplicar ou dividir o número de íons hidrogênio por 10. A importância de ser alcalino. Para entender por que a alcalinidade ou acidez de líquidos é importante para a saúde, precisamos entender como o corpo controla os níveis de ionização de seus fluidos. Níveis distintos de pH suportam tipos distintos de química. Portanto, é essencial que os fluidos corporais sejam mantidos dentro de limites ácido-alcalino bem rígidos. A saúde é extremamente sensível à menor alteração no nível do pH dos fluidos vitais do corpo. O suco gástrico, por exemplo, é extremamente ácido, com um pH de 1,5. pH menor do que 7 é ácido e pH maior do que 7 é alcalino. O suco pancreático, por outro lado, é bastante alcalino, com pH 8,8. O pH dentro das células varia de 6,8 a 7,1. O equilíbrio mais importante de todos é mantido no sangue, onde o pH é rigidamente controlado entre 7,35 e 7,45. Nosso corpo age para neutralizar bebidas ácidas, como o café e refrigerantes à base de cola, contando com tampões alcalinos no sangue que, depois, não ficam disponíveis para neutralizar outros resíduos ácidos continuamente produzidos pelo corpo, entre os quais subprodutos orgânicos da digestão, como ácido acético, ácido lático, ácido carbônico, ácido úrico e ácidos graxos. Além disso, há subprodutos inorgânicos criados ou encontrados em alimentos, como ácido sulfúrico e ácido fosfórico. Quando o suprimento limitado de tampões alcalinos do corpo acaba, esses resíduos ácidos tóxicos acumulam-se no corpo, causando dano significativo à saúde. O corpo usa cálcio para converter ácido fosfórico líquido tóxico presente em refrigerantes à base de cola em fosfatos sólidos mais estáveis, por exemplo. Mas estes podem se transformar em cálculos renais calcificados ou depósitos de cálcio, também resultantes de uma infecção urinária, distúrbios metabólicos hereditários e outras causas. Muitas pessoas, erroneamente, acham que cálculos renais são causados por excesso de cálcio. Mas o verdadeiro culpado pode ser o nível elevado de ácido fosfórico, que, por acaso, é um ingrediente importante dos refrigerantes à base de cola, que devem ser evitados por qualquer indivíduo com problemas de cálculos renais. Além disso, o consumo de alimentos ácidos, por exemplo, refrigerantes, pode criar um meio ideal para a formação de câncer. As células animais sobrevivem melhor em um meio alcalino, com o pH do sangue variando de
7,35 a 7,45. Células vegetais são o contrário, preferem ambiente ácido. À medida que nosso corpo torna-se cada vez mais ácido, algumas células adaptam-se por meio de um processo evolutivo interno e assemelham-se às células vegetais. Estas, anormais, têm alta tendência a se transformar em células cancerígenas, que florescem em meio ácido. Portanto, uma estratégia importante para prevenir ou tratar o câncer é manter um meio alcalino no corpo. O consumo rotineiro de refrigerantes contendo ácido fosfórico, ou seja, refrigerantes à base de cola, é um fator de risco para a perda óssea. O consumo de água mineral alcalina ajuda a manter a saúde óssea e melhorar as funções digestivas. Uma revisão abrangente, comparando dietas alcalinas e dietas ácidas, apresentadas no jornal americano Clínica de Nutrição, concluiu que as dietas alcalinas melhoram a densidade óssea, o equilíbrio de nitrogênio e as concentrações de hormônio do crescimento no soro, ao passo que a acidose metabólica resultante de dietas ácidas contribui para a perda óssea, osteoporose e perda de massa muscular. Nem todos os alimentos ácidos aumentam a acidez do corpo. Suco de laranja, por exemplo, tem pH extremamente ácido, igual a 3,5, por causa do teor de ácido cítrico. Mas este se queima durante a digestão. O suco de laranja também contém potássio e magnésio, os quais interagem com a água para criar íons alcalinos. Portanto, o efeito geral do consumo de suco de laranja é o aumento de alcalinidade, apesar de seu teor ácido. A incapacidade que o corpo tem de se desintoxicar totalmente sublinha muitos processos patológicos, entre os quais doença coroniana e câncer. Radicais livres de oxigênio, moléculas não ligadas a elétrons, são substâncias altamente reativas, com deficiências de elétrons, e podem causar enorme prejuízo ao corpo se não forem neutralizadas rapidamente. Reservas alcalinas adequadas proporcionam uma primeira linha de defesa contra esses radicais livres de oxigênio ao fornecerem elétrons livres, que neutralizam os radicais e os impedem de danificar células saudáveis. A água e outras questões de saúde. A água de torneira pode conter impurezas, entre as quais tóxicos inorgânicos e patógenos como bactérias, vírus e fungos. Os mecanismos de alcalinização da água que recomendamos também incluem filtros que removam essas impurezas, além de um sistema de luz ultravioleta para destruir patógenos. Se não houver água alcalinizada, recomendamos água filtrada ou engarrafada de uma fonte confiável, como opções melhores do que a água de torneira fornecida pelo departamento municipal responsável. Analisaremos a questão de remoção de toxinas da água e outras fontes ambientais no capítulo 14, sobre desintoxicação. Outra questão diz respeito à infraestrutura da água. A imagem por ressonância magnética revela que a maior parte da água de torneira se organiza em microagrupamentos de cerca de 12 moléculas de água cada. Na água alcalinizada, os microagrupamentos
têm seu tamanho reduzido para apenas 6 moléculas cada. Isso melhora a permeabilidade, a solubilidade e a absorção da água, aumentando, assim, os efeitos de desintoxicação. Nutrientes, entre os quais vitaminas solúveis em água como B e C, são mais completamente absorvidos, e os medicamentos tomados com água alcalina podem ser mais eficazes. Por fim, a maioria não consome água suficiente para ajudar a eliminar todos os resíduos criados pelos processos metabólicos e digestivos. O simples ato de beber mais água pode aumentar a desintoxicação. Recomendamos beber 33 mililitros de água por quilo de peso corporal diariamente, ou seja, 2 litros para uma pessoa com 60 quilos, ou cerca de 8 copos de 250 mililitros de água por dia. Naturalmente, refrigerantes e café não contam. São necessários 32 copos de água alcalina pH 10 para neutralizar um copo de refrigerante à base de cola, com pH 2,5. Recomendamos evitar essas bebidas ácidas e consumir água alcalina com pH entre 9,5 e 10. O pesquisador de Dartmouth, Hayes Walton, criticou essa cota de líquidos como sendo uma fraude. Contudo, a opinião de Walton baseia-se em evitar a desidratação, ao passo que nossas recomendações para o consumo de água alcalina são para auxiliar a desintoxicação.